boa noite. Oi, Joana, bem-vinda. Vamos lá, mais uma live essa semana. Oi, Rose, tudo bem? Oi, mãe. Hoje continuar estudando, conversando a respeito de saúde, visão sistêmica da saúde. Oi, Matheus. Oi, Thaís. Saúde sistêmica. Já vou colocar o Matheus aqui. Oiê, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo e você? Joia. Aí, né? Vamos Vamos lá. lá. Ó, oi, Ju, tudo bem? A gente tá aqui. Mandar um beijo. Oi, Pedro, tudo bom? O pessoal tá chegando aqui. Chegando. Geralmente eu faço as lives às 21 horas, aí hoje a gente fez um pouquinho mais cedo. Ah, E aí a turma vai chegando. Continuarmos aí esse estudo, né, Matheus? sim, Desse tema importante que é a respeito dessa visão sistêmica, né, da saúde, da doença. Eu quero abrir hoje para perguntas e respostas, então eu vou deixar a caixinha de perguntas e respostas ativas aqui. Ixi, não consegui colocar, mas vamos ver. Não, mas tranquilo, a gente vai fazendo no jeito tradicional mesmo, caso não dê certo. Oi, Betânia, tem algumas pessoas aqui. Oi, Kellen, Lilian, que estão até inscritas para o workshop, então já é uma tá. preparação, um aquecimento. Vamos lá. Claro que o workshop é um momento vivencial, né? Aqui a gente é mais um momento de perguntas, respostas, de cada um compartilhar suas experiências e a gente ir falando a respeito do tema. E no workshop é a hora da gente vivenciar, né? Mas para quem não conhece, o Matheus, ele trabalha com essa linha sistêmica já tem um tempo. E esse tema, né, chega na vida dele também já tem um tempo, talvez pela profissão dele, né, como biomédico. Uhum. Hoje também trabalha na Hellinger. Ó, já É. tem a Karina também, já está lá com nessa área de saúde, né, sistêmica. Então, quis compartilhar mais um pouco. A gente teve uma live semana passada, foi uma live que não deu tempo da gente responder todas as perguntas, né? As pessoas me trouxeram mais algumas, mas vou deixar você sentir, começar a falar. Seja bem-vindo mais uma vez. Tá bom. E aí depois eu tenho algumas perguntas, tá? Tá Para bom. trazer. E aí as pessoas que tiverem perguntas também, eu tenho pedido para que não deixem para o final porque às vezes não dá tempo, né? Então façam ao longo da live, eu vou selecionando as que forem possíveis da gente responder, que Tá. nem sempre dá tempo de responder tudo também, Legal. ok? Então sejam todos bem-vindos para essa oportunidade especial. Valeu, Aline. Vamos lá, né? Ver o que que surge. Vamos. Porque é uma das coisas que eu falei com a Aline, né? Pra gente até pensar em alguma coisa para falar. Falou, ó, tem umas perguntas aqui, aí você se prepara aí para as perguntas. Então, acho que é legal, né, a gente deixar à vontade para as pessoas que quiserem perguntar, porque o objetivo dessa live também é esse, né? Que as pessoas participem com as perguntas para que a gente responda, porque Sim, são maneiras também da gente conectar as pessoas, né? E que as pessoas tragam aquilo que
nessa conexão aquilo que as toca, né? E às vezes com uma Sim. palavra, com algo que a gente possa trazer de novo, isso gera uma alavanca na pessoa que de repente pode ampliar para uma nova percepção que ela nunca pensou. Então é uma das coisas que me chama a atenção na constelação familiar, é justamente isso, essa capacidade de ampliar a percepção para um novo nível de consciência, né? Quando a gente fala de, né, isso que a gente colocou de saúde sistêmica, né? Uhum. Saúde sistêmica, o princípio da gente usar esse nome, né, saúde sistêmica, é justamente para a gente desenvolver um olhar sistêmico à saúde. Mas como é que é esse desenvolver um olhar sistêmico à saúde? É perceber o que é que compõe a saúde. Não só uma saúde física, não só uma saúde mental, não só uma saúde emocional, né? Mas aquilo que proporciona uma ecologia no nosso viver, uma autossustentabilidade onde a gente possa permanecer vivos e nos direcionar para o mais e realizar a vida em toda a grandeza que nos cabe. Isso é uma das coisas que eu falo para a pessoa, né? A saúde é o nosso maior patrimônio. E cuidar da nossa saúde, entrar em sintonia com a saúde, é o que nos possibilita ter qualidade de vida, ter inteligência, ter clareza, ter oportunidade de nos relacionarmos para poder realizar a vida em toda a grandeza que ela nos cabe, né? Eu acho isso muito legal. Então, olhar sistêmico é justamente isso. Ah, a saúde tem isso. E perceber Uhum. que com a saúde existe a doença. Uhum. E a doença, ela não é bem um mal. Ela provoca dor, ela não é fácil, ela causa dificuldades e ela muitas vezes pode levar as pessoas à morte, sim. Mas existe nesse olhar de ampliar, de perceber o que está por trás disso, essa percepção de que tudo isso que compõe engrandece a experiência de viver. E com isso, sabendo disso, pelo menos é o que acontece comigo, me possibilita mudar a minha percepção e a minha atitude em relação às doenças. Porque ela amplia, né, essa percepção, né? Ela traz uma informação, é como se ela trouxesse uma mensagem para nós, né? A doença está nos trazendo algo, né, da nossa alma, algo que precisa de ser olhado, que precisa de ser visto, uma oportunidade de uma nova postura, né? Então, eu vejo que tem essa ampliação nesse sentido também, né? De nos convidar para olhar algo, algo que a gente não estava vendo no nosso, digamos assim, dia a dia, na nossa rotina, e de repente nós paramos e precisamos de olhar para aquilo que ela está nos contando, né? Uma informação. Exato, exato. Essa a grande percepção, né? Fazer uma constelação, ter essa postura, não é uma coisa assim, ah, a gente faz isso para curar. É. Mas essa possibilidade de ampliar a percepção, de ampliar a consciência, possibilita a gente reconhecer aquilo que é e integrar algo a mais a nós. E Uhum. naturalmente, nesse integrar algo a si, o movimento de cura começa. Começa. Porque a gente tem uma percepção do que é ruim, do que é difícil, que é normalmente aquilo que separa, aquilo que afasta, aquilo que distancia, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas, que para mim foi uma grande sacada. Perceber que para nós o que é mal, né, que é diabólico, tem esse nome de vem do diabolos, que é aquele que separa. Então, Uhum. muitas vezes as doenças têm essa função de separar, para É. que a pessoa identifique aonde está esse movimento de separação e muitas vezes está relacionado a um movimento de separação que já aconteceu. E ali, ao reconhecer isso nela, ela reconhece isso dentro da sua história.
Ela reconhece isso dentro desse movimento. E uma vez que se percebe isso, ela pode retomar um caminho de se reunir, de unir de novo. Que é o movimento que a gente percebe que é o movimento de vida, que é tudo que é bom, né? É. A gente faz as celebrações de aniversário, de batizado, de nascimento, que são reuniões, e para nós isso é motivo de alegria. Exato. Eu até postei essa frase, né, do Bert Hellinger, acho que na segunda-feira, que fala, né, nós estamos liberados do mal quando serenamente deixamos ele ir, né? Para ele ir, nós precisamos de identificá-lo, né? Tem até as perguntas estão começando aqui, né? Uhum. Mas tem uma que me chamou a atenção, que é aqui a Ju Alves, falando assim, Mateus, trabalhamos em um lugar com doenças ameaçadoras à vida e com pacientes em fim de vida. Sim. Essas informações e aprendizados seriam para a família? E para quem sofre também. Eu conheço a Joela lá do hospital que eu trabalho. Oi, Ju. Né? E para quem sofre também. Esse é a grande percepção do sistêmico, que todos os acontecimentos, tudo o que acontece, se relaciona a quem estiver ligado àquilo. Então, se relaciona à pessoa em si que atravessa por aquela situação, e ela tem uma função dentro do sistema, e muitas vezes essa função é uma função de grande amor, porque ela abarca uma tensão do sistema para dentro de si e manifesta como uma doença. E leva isso com ela até a morte. Abarca as pessoas da sua família que atravessam aquilo, e quem trabalha no hospital vê isso. O quanto que mexe com uma família, uma pessoa doente, principalmente em final de vida. Quanto é que isso mexe e traz todo um movimento para a família, às vezes, de uma mãe se desdobrar de uma maneira que é impressionante. Mostrar o desdobramento do esforço dela para realizar o amor pelo filho. Sentir a presença do filho, sabe? Então, assim, é muito bonito. E existem coisas que não são tão fáceis disso. E também abarca todos os funcionários que trabalham com isso. Porque Olha, todo é mundo amplia, né? amplia, todo mundo que trabalha dentro do hospital, que sente essa vocação, sente a necessidade de realizar algo ali. E de uma certa forma, por mais que se conecte nos clientes, nos pacientes lá, algo que ela age ali reverbera no próprio sistema familiar. Não é à toa, não existe acaso nesse sentido. Não é à toa que a pessoa está lá. E muitas vezes isso tem a ver com um emaranhamento, ou com um trauma, ou com uma situação difícil da sua própria família. E algumas vezes com a própria mãe que se quer salvar. Mas aí a gente vê, poxa, é um emaranhamento, é algo difícil que aconteceu na história da pessoa. Isso é ruim? Não. Isso Hum. faz com que a pessoa sinta um chamado que auxilie tantas pessoas. O quando é que isso se torna uma coisa ruim? Quando a pessoa busca sair do lugar para salvar o outro. Então, passam horas e horas trabalhando, passam horas e horas sofrendo, entra dentro da família do paciente. E aí é quando acontece o desequilíbrio, e isso assim, dá horas e horas de seminário, né? Dá. Só de postura, né? Que isso tem a ver com as ordens da ajuda, né, Sim. Matheus? Até nesse contexto de algumas patologias, doenças, né? Teve uma pergunta que foi a respeito de se a gente recebe essas heranças, essas questões de doenças dos nossos ancestrais, né? Como que isso é passado de geração para geração e até quantas gerações isso pode ser interferido, né? Passado, levado adiante. Boa pergunta, né? Isso pode? Já é sabido que se pode, né? E assim, isso vem através da genética, isso tem um princípio hoje em dia com o estudo da epigenética, que é um estudo avançado da genética, do que é que liga e desliga os genes, possibilita também o estudo de como é que as doenças se formam em ligar e desligar os genes.
E percebe-se que muito do ambiente, do que se vive no ambiente, influencia na ativação e na inativação dos genes. E aí entram dentro disso os traumas. Então, da mesma forma que uma doença é o último elo de uma corrente de algo que aconteceu na alma, né? Isso também se relaciona a esse trauma, que vai até se manifestar como uma doença. Então, coisas que acontecem, traumas que acontecem, dificuldades que acontecem, acabam se manifestando como doenças e são passados dali para frente como geração. Por exemplo, o cuidado da mãe. Uma mãe que foi maltratada pela própria mãe, algumas vezes ela aprendeu que o carinho era daquela forma difícil, era pouquinho. E algumas vezes ela desenvolveu em si a noção de desvalor. Minha mãe me trata assim, eu não valho nada. A vida não tem sabor. E aquilo ela transmite para a própria filha. Que é o jeito que ela aprendeu. É o melhor que ela pode fazer. E aquilo se perpetua. Então, dessa mesma forma, isso pode acontecer com as doenças. Agora, sempre assim, ainda não temos condição de afirmar. Ainda não. Mas da mesma forma que isso aconteceu e pode refletir nos genes, isso já tem estudos a respeito, uma modificação do estado, uma modificação da nossa postura, uma modificação da nossa identidade, isso pode modificar dali para frente as relações. E por isso que o Bert falava, uma mulher que se cura, cura toda uma linhagem. E eu ainda amplio isso, eu digo assim, uma pessoa que se cura, cura toda uma geração. Entende? Então, Porque às não vezes... passa, né? Não passa, resolve nessa geração, né? Isso. Algo dali para frente, daquela pessoa para frente, se integrou. Se integrou. Então, quando a gente Ajuda. olha... Só sim, escreveu aqui, a doença é o último elo de uma corrente de algo que aconteceu na alma. isso. Exatamente isso. Então, da mesma forma que a gente pode ter isso dentro da alma, ter esse acontecimento, e isso acontece mesmo nas famílias, hoje em dia, com tanto estudo tem aparecido isso, a gente pode mudar a postura, encontrar o amor, encontrar onde aquilo se interrompeu. E existem alguns recursos para isso. Agora, isso se faz para que se cure? Não. Mas é um movimento da própria pessoa que se sente ligada àquilo em buscar algo novo. Então, por isso que hoje em dia tem essas diversas terapias e diversos recursos. Eu gosto muito de usar essa palavra, principalmente para constelação. Eu acho que cabe muito para constelação. Porque constelação é um grande recurso. E esses dias eu estava pensando, recurso, né? É refazer o percurso do amor. Isso é um recurso. É voltar até a fonte do que aconteceu, de como aquilo se manifesta na pessoa, para que a gente possa, em algo dentro de si, se integrar. E isso é que o Bert falava. Unir o que estava separado. E como é que une o que estava separado? Através das ordens do amor. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, que ela perguntou a respeito do pânico, né? Por que acontecem situações de pânico, transtorno de pânico? Tipo o síndrome do pânico, né? Porque tem situações de pânico. Isso, que aí é ligado nessa parte emocional também, porque a gente vê algumas doenças físicas, né? Eu entendo assim que o nosso corpo ele recebe muitas coisas nessa herança genética e nessa herança também de alma, de coisas que não foram bem resolvidas nas gerações, e porque a gente tem esse amor ainda, às vezes fora de ordem, né? A gente se coloca à disposição para o nosso corpo receber algumas enfermidades, né? Então, eu vejo isso, muitas situações, assim, atendo muitas mulheres com questões ligadas à parte de útero, ovários, né? E tudo isso. Mas tem as questões emocionais também, que são muito fortes, né? Então,
né, a síndrome do pânico é uma que foi a que ela perguntou, mas tem outras também. Mas Sim. conta pra gente o que você percebe disso. Olha, eu acho interessante, assim, lógico, que tudo aqui que nós vamos falar está relacionado à nossa experiência, à nossa vivência, através das constelações, através dos treinamentos, através das vivências que nós tivemos com os professores, com o Bert, com todos eles. E cada caso é um caso, mas existem os padrões, né? Então, muitas vezes, quando a gente coloca esse pânico, uma das maneiras que a gente faz, isso nós vamos vivenciar provavelmente no workshop, né? Mas uma das coisas que a gente Sim. faz é a gente pegar o bolo, que é o pânico, e desfazer. Hoje eu vou dar uma resposta diferente do que normalmente eu dou. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. A gente pega o Legal. bolo, que é o pânico, e divide ele nos ingredientes. Ah, tem o aperto no peito, a falta de ar, a vontade de sumir, a paralisação. E aí a gente vai, vamos assim, abrindo as pétalas desse sentimento que as pessoas fecham numa caixa que é um pânico e olhar o que que tem ali dentro. Ao que a minha consciência, quando eu sinto todas essas sensações, se relaciona. E quando eu olho para todas as sensações, muitas vezes isso já enfraquece. Ah, tá. Tem essa paralisação, tem esse aperto. São movimentos de autoconscientização daquilo que eu sinto. E quando eu Uhum. me conscientizo de tudo aquilo que está ali sentido, é como se eu desfizesse o bolo nos seus ingredientes. E ele já desmorona, já desfaz. É o primeiro passo. Uhum. E quando a gente olha para dentro do que é que causa tanto medo, muitas vezes, tá? Isso não é uma regra, mas muitas vezes está relacionada a uma identificação com o assassinato dentro da família também. E aquilo que Uhum. desperta o medo nela, normalmente é o medo da raiva de um assassino. E Uhum. normalmente o gatilho onde a pessoa encontrou o pânico que se demonstra nela foi alguma situação onde ela sentiu o medo de perder a vida. Às vezes um Uhum. acidente, às vezes um assalto, às vezes a perda da mãe, alguém que poderia perder a vida ali foi um gatilho onde despertou aquela memória dentro da pessoa que é uma identificação de um assassinato. E quando ela olha para esse assassinato e a gente dissocia a imagem da vítima dela, falou, ó, a vítima é ela. E esse é o assassino. Mais uma vez o bolo se desfaz. Isso. É ali. E aí você vê o movimento entre vítima e agressor e eles se olham. E existe um movimento violento, mas depois do movimento violento vem a união deles. Eles ficam no mesmo nível. E a partir daquele momento, algo dentro de nós se integra. E cada vez que o pânico volta para a pessoa, ela pode lembrar: ah, é esse homem aqui e essa pessoa aqui. Vocês vieram me ver de novo. Tipo, isso Bem, não é meu, né? Eu deixo com vocês, né? exato. Bem-vindos. Eu ainda preciso olhar para vocês um pouco mais. Fiquem. Uhum. Vem cá tomar um açaí, por exemplo. E aí você convida essa sensação para modificar o próprio estado dela. Já Uhum. que vocês estão brigando aí, vem cá tomar um chá comigo. Aí bebe um chazinho e aquela sensação vai aterrissando. Parece que essa história teve ressonância aqui, né? Algumas pessoas, assim, trazendo, né? Nossa, sonhei com isso essa noite, né? Então, são situações, né, que a gente acessa mesmo, né? Isso, quando a gente faz uma constelação, um workshop vivencial, isso é muito claro, assim, isso fica vivenciado, né? Ali, a gente pode viver esse campo e com isso liberar o nosso sistema e nos liberar, né? Exato. Rose, a Rose está perguntando da ansiedade, como é que é o movimento da ansiedade?
essa pergunta surge muito, né? Porque É, é um momento que estamos vivendo com muito isso, né? Ansiedade, preocupação, sim. pensar no Medo. futuro, né? Então, deixa eu olhar para o futuro, ver o que está acontecendo, né? Eu já vi o Bert fazendo alguns movimentos ligados à ansiedade, mas conta aí a sua experiência também. Tá. É, uma das coisas que eu achei importante dizer, né, que é forte, isso, lidar com isso não é fácil. Não, não é fácil. E normalmente quem sente isso precisa de alguém para acompanhar. Precisa de Precisa. alguém para acompanhar. Não é uma coisa para se fazer sozinho, sabe? Uhum. É, assim, precisa de coragem para olhar junto. E aí precisa de alguém experiente para poder levar a pessoa até esse lugar. E isso é o grande lance do constelador. Ele tem que estar pronto para levar o cliente até onde o cliente precisa chegar. E para ele levar até onde o cliente precisa chegar, ele precisa ter caminhado. Ele precisa saber, precisa conhecer o caminho, entende? Então precisa de apoio, sim. Não é uma coisa. Eu estou falando isso, parece simples, né? Tem a ver? Não, não é. E assim, em alguns momentos eu já tive assim constelações de ser uma coisa tão forte que a pessoa, Ximenes, tá lá do Uhum. HFA no meu trabalho, oração. E Legal. algumas pessoas, a hora que a coisa cresce mesmo, que a gente precisa fazer com que essa pessoa encontre uma maneira de acessar aquela dor, aquela memória que vibra dentro dela. Então chegou num momento tão forte para a pessoa que ela desmaiou. Desmaiou. E ela, pum, caiu no chão. Segurei ela, abri os olhos dela, dei olho nos meus olhos. E aí fui fazendo a constelação alinhar até onde ela podia aguentar. Porque isso também precisa, para que não retraumatize a pessoa. Então tem um Uhum. jeito de fazer. A gente fala assim, né? Mas tem um jeito É, de fazer, não é uma é coisa tão muito simples. Então precisa ter gente competente assim para fazer. Em relação à ansiedade, olha, a ansiedade tem algumas maneiras de acessar e de trabalhar, algumas maneiras. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com a pessoa é como ela se manifesta em você. Porque aí a pessoa pode entrar numa noção de autopercepção. Por onde é que ela chega em mim? Ah, Uhum. eu chacoalho muito meus braços. Uhum. Ah, eu fico tenso. Eu sinto um aperto no peito que eu quero fugir. Eu projeto no futuro e me coloco nessa projeção de algo que vai acontecer que não é bom. E aí eu posso dizer diversas coisas do fundo sistêmico disso, posso dizer algumas coisas. Mas eu acho interessante mostrar isso. Hoje eu estou querendo responder diferente, porque lá no nosso workshop nós vamos mostrar isso, fazer, né? Se as pessoas quiserem. Sim. Mas eu quero trazer dessa forma para as pessoas verem assim que é possível acessar, a própria pessoa acessar de diversas formas. E uma vez que ela percebe como ela chega nela, é possível ela fazer o caminho inverso ao recurso de novo, voltar ao percurso. Então, muitas vezes, quando ela está muito tensa, mexendo muito, por exemplo, hiperconscientizar dessa tensão, tensionar e soltar. E é um jeito dela amenizar. Se eu projeto eu no futuro de algo que não vai dar certo, deixa eu vir para cá, para o meu presente. O que que eu preciso fazer para eu ser feliz? O que que eu preciso agora, aqui? Ah, tá. Não, mas meu pensamento foi lá de novo. Aí precisa de um recurso, um trabalho maior para que a gente encontre. Por que é que dentro de mim algo se decidiu a fazer não dar certo? Então, cada vez que eu me conecto com algo, eu crio essa imagem de algo, não vai dar certo. Ah, vai ser difícil. Ai, alguém vai morrer. Eu estou criando isso dentro da minha cabeça, porque dentro de mim tem algo que me chama para lá. E aí a gente precisa olhar dentro da história o que é que faz a pessoa. E algumas vezes tem a ver com o aborto. Por exemplo, hoje eu vou dar um aborto. Tá? Tem a ver com aborto. Uma conexão com um irmão que não nasceu, um aborto feito pela própria pessoa. Uhum. E aí ali ela decidiu.
já que você não pôde nascer, eu também não quero viver. Só que isso reverbera de diversas formas. Não quer dizer que essa pessoa vai se tornar uma pessoa suicida, mas isso Sim. começa a minar em diversos lugares da vida. É porque a ansiedade é buscar algo, né? Eu fico buscando algo que não está aqui comigo, É, né? E na constelação a gente faz essas perguntas, né? Quem você busca? exato, exatamente. O E às, que está precisando integrar dentro de você, né? e às vezes, eu não sei se a Cristina está falando a respeito da ansiedade dela, tem as pessoas que sentem medo e palpitação. E Exato. aí, mais uma vez, nesse caso, tem a ver com uma conexão com uma raiva assassina. E aí é uma coisa assim que eu nem gosto de falar muito em live, porque demanda, de novo, né, uma grande Uhum. explicação para entender o que que é isso. Mas é a identificação com esse perpetrador dentro da pessoa. Às Uhum. vezes, uma coisa difícil para falar, que é melhor falar, tem workshop, mas às vezes tem a ver com um trauma na gravidez dela, Uhum. tá? Eu não vou entrar assim em detalhes disso, mas às vezes é um trauma na gravidez. E aquele medo é o medo pela vida dela. E aí precisa de fazer o renascimento, né? Assim, eu já vi o Matheus fazendo. Eu acho que eu já vivi um renascimento com o Matheus. E aí a gente vive esse renascimento, e aí eu, né, tô dando o meu relato aqui, onde a gente pode ir liberando esses traumas ligados nesse processo de gestação, de parto, de nascimento, de como eu cheguei na vida, o que estava acontecendo, né, antes, né, o que estava acontecendo quando eu estava na barriga, o que estava acontecendo quando eu nasci. Oi, Reila, Sim. boa noite. E aí isso nos libera, né, Libera. nos libera. E às vezes se torna um caminho, uma missão para a gente, né? Hoje eu liguei para o Matheus e falei, Matheus, assim, vamos falar um pouco do universo das mulheres, talvez, porque chega muito isso para mim, mas com certeza foi porque algo liberou dentro de mim. Então, esse tema chega muito nos meus atendimentos, né? E as coisas vão acontecendo. Então, essa questão, quero renascer. E quem quer renascer, venha com a gente, né? Mas É, assim, é um momento. E esse renascer vem de várias coisas, né? Então, o parto é um momento traumático, sim, para muita gente. A gente não tem noção disso, né? A ansiedade pode estar nascendo ali, muitas coisas podem nascer ali. exato. E voltar a isso e ver, por exemplo, vou dar uma solução já para as pessoas aqui. Tem todos esses traumas reverberam e às vezes se demonstram e manifestam como doenças mesmo. Então, pessoas com problema Uhum. na garganta muitas vezes não sabem que tinham um cordão, É, sabe? Então, existe isso, existe aquele medo de se sufocar, por exemplo, que por mais que não respirasse, é muito interessante, porque por mais que não respirasse dentro da barriga da mãe, tem algo o que fica preso registro aqui. ali, né? Mas, Uhum. para essas pessoas, uma das coisas, a gente faz isso, né? Mas uma das coisas é saber que foi bem sucedido, É, que a vida foi um foi mais sucesso. forte, que a vida É, foi mais forte. E aqueles que nasceram de parto natural, então, venceu-se uma grande barreira. Venceu-se uma grande barreira, né? Então, são coisas que a gente tem dentro da gente. Já é. nasce com essa força do viver. Então, por mais que tenha esses medos, saber que dentro de nós, lá dentro, a sementinha, a vida foi mais forte. E continua mais forte que nós estamos vivos. Né? E o que é bonito desse caminho, né, que a gente vai acessando esses recursos dentro de nós, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não conhecia a história do meu parto, de como é que eu nasci, ou eu não conhecia a história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Eu não tive esse acesso, mas está dentro de nós. A gente acessa isso, né?
Tem umas outras perguntas que vieram assim também ao longo do dia, que foi em relação às coisas que são hereditárias, assim, a doenças das famílias, né? Como que vem isso, de onde que vem, né? Então também tem essa pergunta aí. Ah, perguntaram da diabetes, hipertensão, coisas que assim, o pai tem, a mãe tem, o filho tem, né? É. Olha, aí também é uma coisa bem grande assim para responder. Vamos ver o que dá para fazer aqui hoje. É porque eu falo isso para as pessoas, né? A gente tem uma hora aqui para falar de diversos assuntos e assim a gente tem uma linha do que surge. Claro que tudo isso que a gente diz tem muito mais, né? Tem muito Muito mais. mais, é. Nós estamos Então assim, simplificando para que vocês possam ir tendo acesso, né, a essa informação tão importante. as doenças hereditárias são as doenças relacionadas a pertencer, ao pertencimento. E a manifestação dessas doenças também, por mais que ponham em risco e causem situações na vida da pessoa, isso conecta ela à sua história, à sua família. E há uma boa consciência de que sim, você pode pertencer à sua família. Sim, você faz parte dessa história. Você pertence a seu pai, pertence a sua mãe, pertence a toda essa família. E muitas vezes a gente percebe isso, que aquela pessoa que não tem a doença, ela tem atitudes na vida para que aquela doença se manifeste. E quando a doença se manifesta, ela diz: eu sabia que ela ia chegar. Sabia que eu ia ter. Sabia que eu ia ter. Só Sabia. faltava eu. E aí a pessoa relaxa dentro, porque ela pode pertencer. Ah, minha família, eu amo tanto vocês aqui com a minha doença também. Porque assim eu posso pertencer. E isso pode ser percebido pelas pessoas que, imaginem só, uma família onde todo mundo tem uma doença. Todo mundo. E, por exemplo, vou dar um exemplo da diabetes. Todo mundo tem diabetes. E essa pessoa não tem. E ela faz o possível para ter, come, e fala, não, não engordo, eu não fico, diabetes, não dá e não vem. Como é que ela se sente? Como é que ela olha para a própria família? Chega lá na casa da família, todo mundo com diabetes. Puxa, eu não tenho. A gente falando, às vezes pode parecer, é uma benção. Mas para a pessoa que vive aquilo, é um peso. Porque ela Não sente penso. que algo dentro de si não pertence àquela família. E aquilo pode gerar dentro dela uma sensação de muita tristeza. Por isso que algumas doenças, quando elas surgem, provocam alegria. Por mais que tragam sofrimento, provocam alegria. Por isso que é mais fácil sofrer do que resolver. Porque esse sofrimento conecta. E ali ela pode pertencer ao grupo que é a origem dela. Entende? É uma coisa muito interessante. E isso age de tal forma que vai lá nas crenças da pessoa, que mexe nas atitudes dela. Porque através daquela doença, ela tem amor. Ela tem o amor da família. Entende? Então, assim, é uma coisa muito séria. Agora, a gente pode olhar além desse pertencimento. Além desse pertencimento. E uma das perguntas que a gente faz, se você olhar para isso, você tem coragem de deixar de pertencer da sua família? Uhum. Porque a cura pode te soltar da sua família. Você quer? E aí a pessoa, não, eu quero. Esse seu quero é um movimento de rejeição à sua família? Ou é um movimento de amor direcionado para o mais? Entende? Então, as doenças, ela tem uma função no sistema familiar. Uma função. E ali, algo através dela é cumprido. Até o ponto onde alguém passa por uma situação que ele resolve mudar. E naquela parte da família, algo modifica e ele segue para um novo rumo da família, com a consciência pesada.
entendeu? Agora, o que que eu vejo, assim, normalmente? Que muitas vezes a pessoa que tem condição de trazer uma cura para si e para a família, normalmente é a pessoa mais identificada com a origem daquilo que aconteceu. Hum, Entende? Então ele está entendi. conectado com o trauma na sua origem. E Uhum, aquele trauma, vou dizer assim a respeito dos assassinatos, por exemplo, que são traumas muito fortes dentro de uma família. sim. Aquele assassinato que deu origem à doença, ele causa uma reverberação dentro da família, um movimento dentro da família, que todas aquelas pessoas que vêm têm a oportunidade de atravessar um tipo de sofrimento que eles vão crescer com aquilo. Até que gerações depois vem um com uma nova postura, conectado com a origem, pelo nível de dor que ele manifesta, nível de sofrimento que ele manifesta, e de repente traz uma cura para a família. Olha, falando É. demais hoje, né? Na live. Não, mas foi muito bonito isso, porque vai mostrando assim, né? Que às vezes as pessoas buscam a cura, buscam milagres, né? Não é tão simples assim, né? Existe, tem um abrir mão, às vezes, daquele conceito, daquela crença, né? De que elas vão deixar de pertencer. Exato. Elas vão ser estranhas, elas vão se sentir sozinhas às vezes. Né? Ela até perguntou assim, a Fabiane que fez essa pergunta, né? Se então isso é uma carência. Nos coloca numa situação, às vezes, a gente fica meio carente, né? Porque eu vou ficar meio sozinho, né? Quem não é carente nesse mundo? Exato. Quem não é? Todos nós somos. É uma carência. Bem-vindo ao planeta. Todos nós temos em algum nível uma carência. E isso é bom, porque aquilo que nos falta nos cria um movimento de buscar em algum lugar. O segredo é encontrar a fonte daquilo que nós buscamos. Às vezes é num relacionamento de casal, É. às vezes é no trabalho, às vezes é na nossa família. Então, o emaranhamento nem sempre é ruim. A doença, por mais que cause uma dor e uma dificuldade, não é de todo ruim. Ela tem uma função. E quando a gente cresce o suficiente diante daquela dificuldade, ela perde o sentido. E um dos movimentos de crescer diante da dificuldade é se soltar e estar sujeito a isso, sem rejeitar. Solto. Hum. É assim. Você pertence a mim agora. Eu te levo comigo, até onde eu puder. Porque aqui eu cresço. Então, existem casos de pessoas com câncer, por exemplo, que recebem uma notícia de que elas não vão viver por muito tempo. E quando a pessoa se solta diante da morte, se solta diante de toda aquela agonia e se coloca completamente sujeita, ela exerce dentro de si um movimento de concordar com a realidade. E o concordar com a realidade é entrar em sintonia com a alma, em sintonia com a vida. E, naturalmente, isso tem alguns relatos disso. O câncer se desfaz. Entendeu? Muito interessante, né? É assim mesmo. É, sim. Ó, eu vou trazer só mais um tema por causa do tempo. Tá? Uma pessoa falou assim: eu sofro de obesidade e considero atualmente como uma doença. Tem a ver com traumas relacionados ao nascimento? Ela considera uma doença? É, Ah, isso é uma coisa importante, tá? Porque a obesidade, ela tem comorbidade, ela traz comorbidades, mas ela não é uma doença em si, sabe? Agora, tem que ver de onde é que vem, onde é que o amor dela conecta, entende? Porque tem um monte de pessoas gordinhas e às vezes a família toda é gordinha é, e ela ser gordinha faz parte da família. faz Mas parte da existe, família. e aí nós estamos aqui, todo mundo gordinho. Agora, se
ela coloca dentro dela a necessidade de pertencer a um grupo, a uma sociedade, por um tipo de moda que impõe, ali começa a doença. Uhum. Porque ela perde contato com a própria natureza de si mesma, que tem a ver com a origem da própria família. Tá? Eu não sei se eu estou dizendo o que ela quer ouvir, mas é o que é. Agora, Uhum. existem movimentos de obesidade, sim, que estão relacionados a irmãos não nascidos. E Uhum. essa pessoa carrega eles em si. Isso, E às vezes come por eles. Tá? isso. Como por dois, né? Come por dois, come por três, come por quatro. Carrega. Você, às vezes olha para a pessoa, parece que ela está carregando outros no corpo. E as Então, pessoas nem sabem, né, Matheus? Eu tive algumas experiências de constelação ligada à obesidade, onde as pessoas não sabiam, né, assim, que tinha tido um irmãozinho, né? Ou até situações assim de gêmeos, que um nasceu e outro não, né? Porque hoje a gente tem muito recurso, assim, então as pessoas vão no ginecologista, tem menstruações, assim, as mulheres são incentivadas a observarem seus ciclos. Mas isso não é assim tão comum, né? Às vezes acontecem coisas, né? Que as mulheres não sabem, né? Tem uma menstruação mais forte, alguma coisa assim, e acha que não foi nada, né? é, E era, né? E nesse trabalho sistêmico a gente considera que toda fecundação que gera uma vida é uma vida, mesmo que ela durou poucos dias, poucos minutos, né? Mas é uma vida. Gerou, movimentou um sistema. Toda vida movimenta o sistema. Toda exato. vida traz uma solução para o sistema. E aí nós vamos nos vinculando a essa força do sistema com aquilo que nós temos de recurso para querer pertencer, para buscar esse pertencimento. Então, eu vejo que a obesidade também é um movimento de buscar pertencer, conforme você falou. Exato. E é um movimento de amor. É um movimento de amor. De incluir algo excluído. Agora, existem movimentos de obesidade que têm relação à rejeição à própria mãe. A rejeição à própria mãe. Há um movimento interrompido em relação à mãe que faltou-lhe alimento. E ali iniciou uma raiva. Não cabe julgar por que que aconteceu, mas tem esse movimento interrompido. Então também tem esse. Agora, assim, cada caso é um caso. E uma das coisas que eu tenho como postura é olhar com amor para a obesidade. Olhar com amor. E não, é como eu Sim. disse, eu não vejo como uma doença. Pode trazer comorbidades, a pessoa pode desenvolver doenças. Aí a gente olha para as doenças. Agora, se para a pessoa aquilo incomoda tal ponto, realmente eu não consigo parar de comer, eu me sinto fraco e tal, aí sim a gente faz alguma coisa. Mas se ele tem a função de pertencer, de vincular a família, que bom que você tem isso, que bom que você tem essas pessoas. E olha, eu Uhum. te garanto que uma vez que você desenvolve esse amor por si mesma, fica fácil de perceber o amor dos outros por você do jeito que você é. E aí, os gatinhos caem na rede. É interessante, né? Porque é isso mesmo, né? A- o falar de doença nos leva, o dia foi hoje. No falar disso nos leva a um movimento de amor próprio, né? Exato. Não tem jeito de falar disso sem nos levar para um movimento de amor próprio, né? Um tema puxa o outro, né? Ela até foi Exatamente. respondeu aqui que ela não tem nenhuma doença associada à obesidade. Então, pode ser que tenha algo sistêmico aí para ser olhado, que uma constelação pode te revelar, te trazer, né? A cura, não sei, mas um olhar, sim. A constelação sempre traz um olhar. A Viola respondeu: Eita, menina! Com certeza, um olhar para mais amor a si mesmo. É. E aí, quando ela se perceber
com mais amor daquilo, mais plena daquilo que lhe falta dentro, aquele buraco dentro dela, fica mais pleno. E aí ela passa a não querer tomar mais. Ela passa a querer dar mais. E quando começa esse movimento de dar mais, ela vê que ela tem tudo e pode dar tudo e fica com tudo. Conhece essa, né? Entendeu? Então, Entendi. assim, agora, existem coisas, Joelma, que é o seguinte, existem traumas, que às vezes a gente fala disso, né, da própria mãe, com os irmãos que não nasceram, mas existem obesidades ligadas às coisas mais antigas também, tá? Uhum. Inclusive a fomes passadas por antepassados. Então, cada caso é um caso, eu já vi isso. E normalmente são as obesidades que a pessoa faz de tudo e não consegue emagrecer, porque existe ali uma marca genética. Isso já é estudado, já é conhecido. E a pessoa precisa se manter numa disciplina de 2 anos para que o gene dela se modifique. E aí ela começa a emagrecer. Não é fácil. Não é fácil, né? Eu vou contar uma coisa pessoal aqui. É, eu lutei com esse assunto de emagrecer, engordar há um tempo, né? E aí até que eu cheguei, né? Meu nome é Aline Carolina. Então eu cheguei numa bisavó, Carolina, que Hum, estocava comida, porque ela tinha medo, ela vivia uma situação de fome muito grande, e ela tinha medo disso. Então ela estocava comida, principalmente depois que os filhos nasceram. Então ela estocava para não faltar para os filhos, porque ela passou fome a vida inteira. A época que eu consegui ficar mais magra foi a época que eu engravidei. Que aí eu não precisava de estocar comida, porque eu já tinha ali um filho ali ocupando um lugar que eu tinha que alimentar. Então, quando eu estava alimentando ele, eu emagrecia. Quando ele parou de amamentar, aí a coisa começou. Então, olha só, a percepção que a gente vai adquirindo da nossa própria história e aprendendo a gostar da gente do jeito que a gente é. Aprendendo esse exercício de amor próprio, esse exercício de reconhecer a nossa história, mas dá-lhe constelação na Aline, entendeu? Assim, para que a gente possa compreender tudo isso, né? Então, isso é, é fino, assim, eu falo isso hoje, eu conto da minha história em alguns momentos que eu não contava nada, com muita tranquilidade, sabe? De, de ser saudável esse movimento, né? Para mim, esse é um movimento de saúde, a gente ter essa oportunidade de olhar para o nosso caminho diferente. O nosso tempo, gente, tá assim na conta já de novo, como se o Instagram, né, faz isso com a gente. Faltam aí, a gente tem mais ou menos 6 minutos. E eu tô vendo que tem alguns outros assuntos aqui. Algumas pessoas também comentaram a respeito da pandemia, Matheus, assim, hum, né? Do que a constelação traz de tudo isso, né? E eu fiquei pensando de, às vezes, você trazer uma mensagem final a respeito disso. Oi, Larice. Larissa. E eu quero deixar o convite para vocês estarem com a gente, né, no sábado, um workshop online. Vamos ter oportunidade de ficar assim muito mais tempo juntos, né, podendo vivenciar. A ideia é a gente fazer um workshop vivencial. Então vai ser Uhum. sábado de manhã, né, na parte da manhã, manhã toda aí com o Matheus conduzindo esse workshop e eu E ali você? apoiando ele. Né? Nós dois estaremos juntos, fiz esse convite para ele, é um convite de tomada de decisão mesmo, né? Para que a gente possa escolher caminhos mais saudáveis que tem a ver com amor próprio, Uhum. Uhum. né? Amor próprio, esse autocuidado. E a pandemia, pelo menos para mim, ela me trouxe um novo olhar para minha história, né? Um novo olhar, porque eu fico pensando, né? A gente aqui vivendo alguns meses assim de reclusão, pensar quantos dos nossos ancestrais viveram coisas muito mais sérias e difíceis, né?
Vou deixar você, Matheus, falar aí as palavras finais. Legal. Tem algumas pessoas, como eu disse aqui, inscritas para o nosso workshop de sábado. Legal. E assim, para as pessoas que estão inscritas, tragam assuntos, né? A gente tem vaga para constelar, inclusive, né? Para essas pessoas que se sentirem Temos. chamadas a isso, ter essa experiência nova que é o constelar online, né? Vão ver que o jeito que a gente aborda tem um efeito, né? Esses dias mesmo eu fiz uma constelação que, bom, não vou citar disso, mas assim, tem um efeito e vejo que é uma oportunidade para a gente aprofundar mais isso para as pessoas que tiverem se sentirem chamadas, quiserem participar, né? Venham que a gente vem trazer algumas coisas mais profundas ainda. E em relação à pandemia, né? É isso? Só um minutinho. Só as pessoas que querem participar, vocês podem me procurar aqui no direct, tá? É, vão participar, sim. O trabalho é todo vivencial. Então, quem não vai participar, não quer constelar, vai participar como representante, vai participar das vivências, das meditações. Isso, Isso. teremos representações. E, Então é só me procurar aqui no direct ou na link da bio aqui do meu Instagram, tem o link pro grupo, tá? A gente já tem um grupo formado e aí eu passo todas as informações. isso. Fale aí, Deus. Talvez, Joana, tenha como fazer. Vamos ver o que que surge, porque a gente não programou muita coisa. Mas tem algumas maneiras de fazer isso. São níveis, né? Cada coisa que a gente toca são níveis de ação. Então, às vezes, até onde você está preparada, você vai chegar até um ponto. Às vezes, uma outra experiência chega mais. E a gente vai subindo a cada vez num nível mais profundo. Olha que paradoxo, né? Subindo a cada vez num nível mais profundo. E é assim que é. Então, assim, em relação à pandemia, quero dizer a todos que, sim, o mar ainda está revolto. E é preciso a gente confiar e continuar remando com os nossos barquinhos pela nossa vida, né? Com a nossa nau pela nossa vida, sim, tomando os cuidados que precisar, cuidando daquele que nós amamos do jeito que é possível, né? Tendo esse auto-amor consigo mesmo, tudo isso é fundamental. Mas lembrar que depois da tempestade vem a bonança e não perder a esperança, né? A esperança de uma bonança chegando. Então, está sujeito a passarmos momentos muito difíceis, perdemos pessoas que amamos. Eu perdi a minha avó por Covid, e não é uma coisa muito fácil. Alguns amigos meus têm perdido parentes, mas nós que continuamos vivos, podemos nos colocar o dever de, através das nossas boas atitudes, do nosso amor à vida, fazer com que eles permaneçam vivos dentro de nós, fazer valer cada presente que nós pudemos tomar da convivência daquele que nós amamos. Então, reconhecer o que nós já temos dessas pessoas e levar com a gente uma forma de enriquecer a si mesmo e enriquecer o mundo nas nossas experiências. É isso. Tá bom. Valeu, Aline. E Grato mais uma vez. Uma honra. eu Grato que pelas palavras agradeço. hoje. Eu estava precisando. É isso, né? A gente está se afinando, né, para esse momento de sábado, que é um momento importante aí para nós. Então, são todos bem-vindos. Grato você por ter aceito esse convite, por estarmos caminhando juntos. Espero que a gente tenha mais lives também. Isso. Divulguem para aqueles que vocês verem que precisam. Divulguem. Precisa, Levem que isso. pode, é. Eu vou deixar essa live salva aqui, divulguem o workshop. Vamos semear aí coisas boas. Aguardamos vocês. Quem tá aí falando, eu quero, venha, venha. Esses dias uma pessoa sonhou, né? E falou assim: a Aline entrou no meu sonho e falou assim: você tem que participar. Eu falei assim: ó, eu não costumo não seguir essas coisas, não. Eu vou pelo menos para conferir. Então, graças a todos. O Instagram vai fechar a gente. Obrigada, Matheus, mais uma vez, por esse seu coração generoso com a gente. Valeu. Eu que agradeço. Um beijão. Até mais. Boa noite a todos. Saúde para todos. Amém. Tchau, tchau.